Hoje nós não contaremos com a exibição aqui em PowerPoint, leitura dos 11 primeiros versículos, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versos de 1 a 11. E assim nos diz a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Irmãos, a partir de hoje nós daremos início a uma sequência, a uma série de estudos sobre dons espirituais. Começamos hoje, teremos talvez 3 ou 4 mensagens mais pela frente, queremos abordar, queremos conhecer pela sua importância. O contexto desse texto aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, depois os irmãos poderão ver com mais detalhes em casa. A igreja de Corinto, nesta carta, mais parecia uma enciclopédia de matemática. Era problema de capa a capa. Se os irmãos pegarem desde o primeiro capítulo de Corinto até o último capítulo, os irmãos vão ver que em cada capítulo Paulo está tratando de um problema. Já na segunda carta, que nós não vamos observar agora, já não há nenhuma exortação. Paulo já está elogiando a igreja. Por quê? Porque esta primeira carta tratava pedagogicamente problema após problema da igreja. Os irmãos então pegaram a carta, leram e foram se corrigindo. Numa segunda carta, Paulo elogia que a igreja caminhou bem, está caminhando bem. Pois bem, a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito problemática. A cidade de Corinto era uma cidade muito convidativa aos erros. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade muito importante. A cidade de Corinto tinha um porto, que era um porto universal, dos portos mais famosos do mundo antigo, situava-se ali na cidade de Corinto, de maneira que estrangeiros, mercadores, barcos mercantes, navios mercantes que vinham do Oriente para o Ocidente, obrigatoriamente paravam no porto de Corinto. E assim, da mesma maneira, navios mercantes do Ocidente em direção ao Oriente, obrigatoriamente passavam pelo porto da cidade de Corinto. Uma cidade grande, uma cidade que contava nesses dias aqui, naquela época, mais de 220 mil habitantes, era uma cidade rica. Mas, como toda cidade portuária de um grande porto,
era uma cidade que também tinha suas promiscuidades. Ser crente em Corinto naqueles dias, irmãos, era participar de uma igreja dividida. Ser crente na igreja de Corinto naqueles dias era estar numa comunidade extremamente problemática. Uma comunidade que vivia conflitos e grandes conflitos. O primeiro pastor daquela igreja foi o apóstolo Paulo. Paulo começou um trabalho ali em Corinto. E ali ele deu os primeiros passos. As pessoas tiveram os seus primeiros conhecimentos sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre o pastoreio do cajado do apóstolo Paulo. Mas como todos nós bem sabemos, Paulo não era pastor fixo de uma igreja. Paulo era um missionário. Ele ficou ali um tempo, solidificou a igreja e foi levado pelo Espírito Santo para conduzir o seu ministério missionário. Veio um outro pastor, Apolo. Apolo foi o segundo pastor que nós temos registrado que passou pela igreja de Corinto. E Apolo tinha um trabalho ministerial diferente de Paulo. Então tente imaginar que você só teve um pastor querido, o pastor do seu coração. De repente aquele pastor vai embora e chega um outro pastor. Então naturalmente você fala, puxa, você olha aquele púlpito, você vê o ex-pastor. Você ouve aquela mensagem, você compara com a mensagem do ex-pastor. Pode até ser melhor ou pior, não estamos aqui estabelecendo juízo de valores, mas o fato é que o estilo de Apolo era diferente do estilo de Paulo. Apolo não tinha todo o conhecimento teológico, não tinha toda a bagagem teológica que o apóstolo Paulo tinha. Tanto é que ele pregava o Evangelho por uma parte apenas. Mais tarde, o pastor Apolo foi orientado por um casal muito querido, Áquila e Priscila. Quando o ouviram pregar, perceberam que faltavam algumas coisas, alguns complementos na mensagem do apóstolo, do pastor Apolo, e após um culto, eles o chamaram para uma pizza, e aí foram conversando com ele depois sobre como era de fato o Evangelho. A humildade de Apolo foi tamanha que ele entendeu aquilo e levou para si. Segundo pastor. Terceiro pastor, Pedro. Paulo, um paizão. Pedro, como eu sempre brinco, Pedro não podia abrir uma espada e uma orelha, porque ele já ia cortando. Um estilo ministerial totalmente diferente. A igreja ficou dividida. Eu prefiro Paulo. Outros diziam, não, eu gostei demais de Apolo. Apolo tinha uma voz. Quando aquele homem começava a pregar, eu entendia tudo. Eu adoro Apolo. Outros diziam, não, eu gosto de Pedro. Pedro, é rápido, é tramontina, é rapidão. Irmãos, termos preferências pastorais, isso não é problema. Não há problema nenhum. Ninguém consegue escapar das preferências ou das comparações. Ninguém escapa das comparações. Isso não é problema. O problema é quando isso começa a dividir a igreja. E esse é o problema. Então, a divisão na igreja se dava por questões ministeriais. Eu gosto do ministério de A, eu gosto do ministério do B, eu gosto do ministério do Y, eu gosto do X. Aquilo trouxe divisão na igreja. Havia também outros problemas na igreja que não essas questões ministeriais. Isso era sério, isso era grave, mas não era tudo. Havia problemas também na igreja de Corinto, irmãos, havia problemas morais na igreja de Corinto. E esses problemas morais não eram problemas morais ocultos, eram públicos. E ninguém tomava atitude. Todo mundo sabia, mas faltava pulso para dizer, vamos tratar disso. Isso precisa ser tratado. Não. E a igreja foi se dividindo, e a igreja foi se dividindo, e a igreja foi se dividindo. Depois, problemas espirituais, problemas de relacionamentos entre os irmãos. As dificuldades, as desavenças, as discordâncias entre os membros da igreja de Corinto, irmãos, não conseguiam eles mesmos tratar ali. Não havia acordo, não havia conversa, não havia
parcimônia, as coisas começaram a ser levadas às barras dos tribunais jurídicos lá de fora. E Paulo diz: está tudo errado. Só o fato de haver contendas entre vós não tem vencedor nem vencido. Todo mundo está perdido, a igreja está perdida. O fato de haver contendas já é completa derrota. E havia também problemas doutrinários na igreja. Problemas doutrinários, irmãos, eram profundos, sérios. Até em relação à ceia do Senhor, eles não conseguiam ter paz. Era uma igreja, irmãos, entregue a si mesma. E é isso que acontece quando não há um pastor firme, quando não há um pastor presente, quando não há um pastor que dá o tom. É isso que acontece. A ovelha precisa do pastor, a igreja precisa do pastor. E ali, no caso, em algum momento isso se perdeu e a igreja começou a se perder. Eles começaram a entender, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons espirituais, muito rica, uma igreja grande, uma igreja profícua, uma igreja rica espiritualmente, mesmo com todas essas mazelas, mesmo com todas essas divisões, mesmo com todos esses problemas. Mas havia um entendimento errado sobre o uso dos dons espirituais. E exatamente é esse o tema do capítulo 12 que nós estamos tratando agora. O apóstolo Paulo, ele vai tratar de um assunto terrível, porque a igreja estava dividida, porque alguns que por lá passaram, começaram a ensinar de maneira equivocada acerca da grande importância do grande tema que são os dons espirituais. Os dons espirituais, irmãos, na igreja de Corinto funcionavam assim. Eles, ninguém sabe bem quem, mas alguém chegou lá e plantou alguns ensinamentos e eles passaram a acreditar que aquilo era verdadeiro. Os ensinamentos de que alguns dons eram privilegiados, mais importantes, especiais, e quem os tinha era privilegiado em relação aos outros que não tinham. Que dons eram esses, reverendo? Os dons eram falar em línguas, interpretar línguas e dom de curar. Esses eram os dons que ele dizia: quem tem, tem Deus, quem não tem, não tem Deus. Quem tem é especial, quem não tem, pode sentar lá no fundão. Algo mais ou menos assim. E a igreja então começou a falar: ué, mas como é isso aí? Paulo, veio a família de Chloe. A família de Chloe era a família da igreja de Corinto, e é a família de Chloe que leva essas dificuldades e esses problemas da igreja ao conhecimento do apóstolo Paulo. Repito, não é uma família fofoqueira, é uma família preocupada com os rumos da igreja. Então Paulo, ciente do que estava acontecendo, conhecendo o zelo criterioso da família de Chloe, entende que o que está acontecendo na igreja precisa de orientação, precisa de intervenção, porque a igreja está perdida. Então Paulo, esse é o tema da mensagem de hoje, Paulo vai falar acerca dos dons espirituais. Na noite de hoje, irmãos, o tema da nossa mensagem é acerca dos dons espirituais. De onde eu tive esse tema? Da primeira expressão do capítulo 12, verso 1, quando Paulo diz a respeito dos dons espirituais, ou seja, sobre esse tema eu quero tratar a partir de agora. Pois bem, nós queremos aprender biblicamente, não pelo que os homens dizem, mas o que a palavra orienta acerca dos dons espirituais. Antes de começar propriamente falando do tema em si, o primeiro tópico, esse é o primeiro tópico, eu quero estabelecer aqui as diferenças entre talento natural e dons espirituais. O primeiro tópico da nossa mensagem é: precisamos estabelecer uma diferença entre talento natural e dons espirituais. Reverendo, o que são talentos naturais? Talentos naturais nós não podemos confundir com dons espirituais, são coisas diferentes. Essa é a primeira coisa. O que são talentos naturais? Talentos naturais são habilidades que nós herdamos até mesmo por genética dos nossos antepassados.
São habilidades que nós temos, irmãos, naturais, nós nascemos com elas. Qualquer que seja a habilidade, trabalhos manuais, alguém que tem uma habilidade tremenda com matemática, facilidade demais com matemática ou com mecânica, qualquer coisa que seja natural, você nasce com aquilo. Isso não é dom espiritual, isso é um talento natural ou talentos naturais. Os talentos naturais nós podemos nascer com eles ou podemos desenvolvê-los por meio de cursos ou técnicas. Isso é uma coisa. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de dons espirituais. Então, talento é algo com que você nasce. Paulo está falando de dons espirituais. O que são dons espirituais, então, reverendo? Dons espirituais, como o próprio nome diz, irmãos, são dons que o Espírito Santo dá. Você não nasce com ele. O Espírito Santo te dá em algum momento da vida. E nós vamos ver aqui, diante dos textos, que tem propósitos bem definidos. Não é aquilo que você herda do seu pai ou da sua mãe. Não, não é. Não é algo que você vai aprender com um curso no decorrer da sua vida. Não, não é. É uma ferramenta, é uma dádiva, dom, dádiva, presente, que o Espírito Santo dá a cada um novo convertido. É totalmente diferente de um talento natural. Pode até ser que o Espírito Santo lhe conceda um dom que coincida com o seu talento. Mas nós não estamos falando de duas coisas iguais. Nós estamos falando de duas coisas totalmente diferentes. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender acerca dos dons espirituais. A primeira lição é: dom espiritual não é a mesma coisa que talento natural. São coisas distintas, entenda isso. Dom espiritual é dádiva do Espírito Santo, a partir do momento em que você crê em Jesus. A partir do momento em que você crê em Jesus, você é dotado pelo Espírito Santo com o dom espiritual. O talento você tem a partir do momento em que você nasce, porque ele é congênito. Ele pode ser sim congênito, ele pode vir no seu DNA, ou você pode adquirir no decorrer da sua vida. Essa é a primeira lição acerca dos dons espirituais. Segunda lição que nós aprendemos aqui acerca de dons espirituais. Dons espirituais, irmãos, é um tema. Dons espirituais formam um tema que a igreja precisa conhecer, dominar, ensinar e praticar. Eu vou repetir. Dom espiritual é um tema que a igreja precisa conhecer, dominar, ensinar e praticar. Quem está há mais anos na igreja aqui vai se lembrar que nos meus primeiros anos de ministério aqui, todo ano eu pregava sobre dons espirituais. Todos os anos. Depois de um tempo eu parei de pregar, estou retomando agora. Faz-se necessária a doutrinação sobre dons espirituais. Volte o seu olhar para o verso de número 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Observe bem a importância do tema. O segundo tópico é um tema que a igreja precisa conhecer, dominar, ensinar e praticar. Observe como Paulo acha isso importante e fala: vocês precisam conhecer. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam desconhecedores. Vocês precisam conhecer dons espirituais. Vocês não conhecem dons espirituais. O que eu estou vendo que está ocorrendo aí denota que vocês não conhecem dons espirituais. Eu estou percebendo pelo que vocês estão fazendo que vocês não conhecem dons espirituais. Eu estou percebendo pelo que vocês estão ensinando que vocês não conhecem dons espirituais. Vocês precisam ser doutrinados acerca dos dons espirituais. Irmãos, quem nos doutrina sobre dons espirituais é a Bíblia. A Bíblia é a única regra
que a igreja de Cristo tem para crer de fé e de prática no dia a dia. É a única. Não é pastor quem doutrina a igreja. O pastor ele vai ensinar o que está na Bíblia. E se não está na Bíblia, ele não tem autoridade para falar. Os nossos usos e costumes não têm o mesmo peso da doutrina bíblica. Reverendo, o que são usos e costumes? Usos e costumes, irmãos, são hábitos de uma determinada comunidade evangélica. São os usos e costumes daquele lugar. Doutrina não é isso, doutrina é Bíblia. E Paulo vai dizer, vocês precisam entender. Irmãos, precisamos ter tempo para aprender sobre doutrina. Precisamos ter tempo de abrir a Bíblia e estudar a Bíblia. Precisamos encontrar tempo para estudo na palavra de Deus. Aqui nós temos um tempo próprio para estudarmos as Escrituras, toda quinta-feira às 19h30. E isso é pouco ainda, precisaremos ter mais tempo. Além disso, nós temos a nossa escola bíblica dominical, todo domingo às 17 horas, onde nós estudamos as Escrituras. Isso ainda é pouco. Agora imagina quem não tem esse momento. Vai se alimentar pelo que os outros falam e não vai estudar as Escrituras. Por isso que Paulo fala, vocês precisam aprender. Então, acerca dos dons espirituais, irmãos, nós estamos tratando de assunto sério, grave e importante, que nós não devemos apenas conhecer, mas dominar e, sobretudo, praticar. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Paulo vai falar para a igreja de Corinto. Ele já vai atacar um assunto seríssimo na igreja. Paulo vai falar sobre a diversidade dos dons espirituais. Volta o seu olhar para o verso 4. O verso 4, Paulo está dizendo assim: ora, irmãos, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha como Paulo já vai, irmãos, pontuando, e nós aprendemos isso por inferência. Nós inferimos por essa frase de Paulo que a igreja dizia que os dons não eram diversos, mas apenas alguns. Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, então aprendam, os dons, as dádivas são diversos os dons. Qual era o ensino corrente na igreja de Corinto? O ensino corrente na igreja de Corinto, repito, alguém ensinou isso a eles, não sabemos quem, eram que os dons eram apenas alguns, e esses eram os principais: falar em línguas, curar e interpretar. Esses eram os dons principais. E Paulo fala, não, esses são dons, mas os dons vão além desses. Os dons são diversos, irmãos. Com isso ele está dizendo para a igreja, observe, abram a mente, os dons são múltiplos, existem muitos dons, ampliem a visão de vocês. Irmãos, na Bíblia há algumas listas de dons espirituais. Aqui no texto tem algumas, daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. Mas nenhuma lista bíblica de dons contempla todos os dons espirituais. São apenas exemplos, são apenas modelos. A lista, nenhuma delas é completa. Os apóstolos, os escritores não tinham por objetivo listar ou elencar todo o universo de dons espirituais. Não, é claro que não. Eles estavam dando modelos ou exemplos para que a igreja entendesse e saísse daquela mesmice, aquela visão mais fechadinha, e abrisse a visão sobre a diversidade. São vários os dons. Quarta lição que nós aprendemos acerca dos dons espirituais. Além de ter diversidade de dons, Paulo vai ensinar a igreja de Corinto que há também diversidade na execução desses dons. Volto o seu olhar para o verso de número 5. Há diversidade na execução dos serviços. No 4 ele diz, há diversidade de dons, e no 5 ele diz, há diversidade de execução.
O que é isso, reverendo? O que é a variedade de execução? Vamos imaginar, irmãos, que duas pessoas na igreja tenham o mesmo dom. Exemplo: um vai executar de uma maneira aquele dom e outro vai executar de uma maneira diferente, e são o mesmo dom. Paulo está dizendo: ninguém tem que imitar ninguém, porque o Espírito vai usar livremente um e outro. Não é errado agir de maneira diferente na execução daquele serviço. Cada um vai executar de uma maneira que o Espírito Santo conduzir. Cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem a forma de atuar, e o Espírito é que está conduzindo um e outro. Nunca queira, irmão, imitar o seu exercício de dom da maneira que o outro executa. Nunca faça isso. Seja autêntico. Não imite ninguém, você não precisa disso. O outro não é certo, nem você é o errado. Ele é guiado pelo Espírito e você também deve ser. Então, vamos colocar aqui bem prático a prática da pregação. Tem pastor que prega assim, tem pastor que prega assado. Esse não é melhor e esse não é pior. Eles executam de uma maneira diferente. É assim. Então, Paulo está respondendo àquela primeira queixa deles: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O outro dizia: eu sou de Jesus. Era o grupo do muro, né? Olha, eu não vou pegar briga com ninguém, eu sou de Jesus. Amém, amém. E Paulo fala: para com isso. Deus age de maneira diferente, porque os dons são diversos e cada um vai executar o dom de maneira diferente. Paulo vai tratar de assuntos que estão correntes na igreja. A igreja está sofrendo com isso, o povo não tem instrução. Então Paulo vai instruir. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que o exercício do dom é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. O exercício de um dom espiritual é a manifestação do Espírito de Deus. Volte o seu olhar para o verso 7. O verso 7, irmãos, começa com a seguinte expressão: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Olha que interessante. Sabe o que eu quero lhe chamar a atenção? É que desde o verso 4, verso 5 e verso 6, Paulo usa a expressão dom espiritual. Perceberam isso? Os dons são diversos, dons. De repente, ele substitui a expressão dom espiritual por manifestação do Espírito. Eu preciso entender, Paulo está dizendo, acerca dos dons espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu preciso entender que todo exercício de um dom espiritual é uma manifestação do Espírito de Deus. Eu preciso entender isso. Toda vez que um dom está sendo executado, é o Espírito que está se manifestando. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Primeiro, porque está na Bíblia. Não sou eu quem está criando isso. E sabe qual é a inferência, o que nós entendemos do que estava rolando na igreja de Corinto? Que somente tais manifestações espirituais eram manifestação do Espírito Santo. Os outros dons não eram. E não é assim até hoje. Parece que o Espírito só se manifesta quando tal e tal dons, ou tais e tais dons, se manifestam. Outros dons, não é o Espírito Santo. Paulo está dizendo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Eu tenho que entender isso. E eu também tenho que entender
que a manifestação do Espírito, por meio do dom espiritual, não é lugar de eu pegar carona naquele dom que Deus me deu para eu me promover pessoalmente na igreja, porque é uma manifestação do Espírito, não da pessoa. Não é a pessoa. Deixa eu explicar uma coisa para você, e você tem que encontrar um lugar na sua mente para colocar isso. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. O mensageiro não é importante. Paulo não é importante, Apolo não é importante, Pedro não é importante, Elton não é importante. Porque nenhum desses salva ninguém. Nenhum desses tem esse poder de morrer numa cruz. Nenhum desses é dominador de igreja, dono de igreja. Nenhum desses. Por muitas vezes, irmãos, quando uma pessoa está manifestando um dom espiritual, ela quer a glória para si. Ela quer ser a estrela, como já disse o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem algumas frases fantásticas. Uma delas que eu quero citar aqui é: numa igreja onde o sol é Deus, não há lugar para estrelas brilhantes. Não há lugar para nenhuma pessoa se achar estrela na igreja. Mas numa estrela, numa igreja onde, agora a palavra é minha, numa igreja onde o sol não é Deus, tem lugar para fulano ser estrela. Na igreja presbiteriana da Bela Vista, o sol é Deus. Não tem lugar para estrela, nem o pastor. Ninguém é estrela. Porque o que Paulo está dizendo é a manifestação do Espírito ocorre toda vez que um dom espiritual está sendo exercitado. Uma sexta lição que a gente aprende aqui, irmãos, acerca dos dons espirituais, é que o objetivo dos dons espirituais é a edificação da igreja. O objetivo dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. Volte o seu olhar ainda para o verso número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, não a promoção individual de quem quer que seja. Há muitas pessoas, irmãos, que se valem dos dons espirituais, da dádiva que o Espírito Santo dá, da oportunidade que ele tem na igreja, para, a partir do exercício do dom, capitalizar aquele dom e ser influente, e ter influência e assumir o poder. E Paulo fala negativo: dom espiritual não é para isso, é para edificar a igreja. Percebamos, irmãos, que a igreja precisa da prática dos dons espirituais, porque o Espírito Santo edifica a igreja por meio do exercício e prática dos dons espirituais. A igreja precisa disso. Então todos os membros que possuem os dons espirituais precisam exercitá-los. Não importa quais sejam os dons. Reverendo, meu dom é muito pequeno, não é importante. Não importa, não existe dom maior a não ser o dom do amor. Todos os dons são igualmente importantes, não existe um que se sobressaia. É isso que Paulo está dizendo, porque na igreja de Corinto o ensino era esse, que havia dons que eram mais importantes, mais relevantes, e Paulo fala: não é nada disso. Os dons são diversos e o Espírito é o mesmo, não tem mais Espírito ou menos Espírito. A igreja que precisa ser edificada e não alguns. E ninguém pode capitalizar, ganhar, crescer pelo dom que possui e exercita na igreja. Não há lugar para isso. Os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, não para a fama da pessoa, não para o nome e engrandecimento da pessoa, não para que ela se sinta mais importante ou fundamental na igreja. A igreja precisa dela. Meus irmãos, a igreja não precisa de nenhum de nós. Se uma igreja precisa de alguém, esse alguém chama-se Jesus.
E fora dele, a igreja não precisa de mim, assim como a igreja não precisa de você. Nós não somos tão importantes assim, não somos. Pensamos que somos, não somos. Nós somos servos, nós servimos ao Senhor. Nós é que precisamos da igreja, ao contrário. Nós é que precisamos de Deus, ao contrário, irmãos. Então a igreja não pode ser refém de absolutamente ninguém, nunca, jamais, em tempo algum. A igreja não pode ser refém do apóstolo Paulo. E ele diz: quem é Paulo? Ele mesmo pergunta: nós somos servos, vocês não podem ser dependentes de mim. Quem é Apolo? Vocês não podem ser dependentes de Apolo. Quem é Pedro? Vocês não podem ser dependentes de Pedro. Nós somos dependentes da graça do Senhor. Então existe sim gente que se acha importante, tem gente assim que se acha que se eu sair a igreja se acaba. Não acaba não, querido, porque quem comprou a igreja está vivo, foi Jesus, ele deu a vida e ele está vivo. A igreja precisa estar centrada nele. Se a igreja é dependente de um homem, de um grupo, seja de quem for, irmãos, essa igreja não é a igreja do Senhor, é a igreja da pessoa. É a igreja daquele ministério, daquele ministro, mas não é. Nós estamos tratando da igreja do Senhor. O objetivo dos dons é a edificação da igreja. Sétima lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre alguns exemplos de dons. Volte o seu olhar para a leitura dos versos de 8 a 10. Paulo vai falar sobre alguns dons espirituais. A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria aqui, irmãos, é a palavra de aconselhar com o temor de Deus. Isso é sabedoria. Aconselhar mediante o temor de Deus. Depois ele fala, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Reverendo, o que é o dom do conhecimento? É a capacidade que o Espírito Santo dá a certas pessoas para serem sim estudiosas, peritas em um assunto ou em vários assuntos. São as pessoas que se dedicam ao estudo em profundidade. Existem esses. E a esses o Espírito Santo dá, porque a igreja também precisa desses homens. Esses homens que estudam em profundidade. Dom do conhecimento. Depois ele prossegue dizendo no verso 9: a outro no mesmo Espírito a fé. Fé aqui, irmãos, não é a fé para a salvação, fé para crer, não, é a fé para crer em Deus, mesmo quando o impossível está dizendo, eu tenho a última palavra, mas aquele que tem fé diz, não, meu Deus não deu a última palavra, e nela que eu creio. E a igreja precisa de homens de fé, mulheres de fé, crianças de fé, crianças que ousem crer na ação de Deus, naquilo que Ele prometeu. Isso é fé. Mesmo quando tudo me diz não, eu descanso na promessa do meu Deus. Isso é dom de fé. Isso é dom de fé. Outros no mesmo Espírito, dons de curar. Bom, não precisa falar muito, porque curar é curar. É orar, é ser usado por Deus para ministrar cura a pessoas em momentos, em lugares distantes, os mais diversos, na igreja e fora da igreja. Infelizmente eu não vejo o dom de cura nos hospitais. Onde estão os enfermos, irmãos? Internados nos hospitais. A grande maioria, poucos estão em casa. Mas parece que os enfermos só aparecem em tais e tais igrejas no dia de culto. Por que esses que dizem que têm dom de cura não vão aos hospitais? Por quê? Não é curioso isso? Não é um dom? Não dizem ter esse dom? Porque nós temos aqui, do lado aqui atrás, no Hospital Menino Jesus, vamos lá visitar leito por leito, manda cada um para casa, pela cura do poder de Deus. Estranho isso, não é mesmo? Mas o Espírito Santo concede dom de curar. Vamos adiante. Operação de milagre. Nem toda cura é um milagre.
Existem curas que são milagrosas, mas nem todo milagre é uma cura e nem toda cura é um milagre. Milagre, irmãos, é algo espetacular, grandioso, acima da normalidade. Isso é um milagre. Deus levanta pessoas para isso? Sim, Deus levanta pessoas para isso. Depois, variedades de línguas. Alguns teólogos dizem que o tempo das línguas já acabaram, já cessou esse período. Irmãos, eu creio que Deus não mudou. E quando Deus quiser levantar alguém para falar, Ele levanta e fala. Porque Deus não mudou, Deus não mudou. Falar em línguas aqui, irmãos, são línguas humanas, são linguagens humanas. Agora eu tenho que entender o seguinte: não é o fato de eu estudar num curso de idiomas e aprender um idioma que eu tenha dom de língua, não, isso é dom do conhecimento. Dom de língua é Deus dar a capacidade de alguém falar um idioma sem aquela pessoa nunca ter estudado nada. É uma dádiva de Deus para falar de Deus a quem não conhece a Deus. Deus tem esse poder, Deus tem esse poder. O Espírito concede? Concede. E o último aqui que aparece, a capacidade de interpretar. Deus pode? Sim, irmãos, Deus pode, Deus levanta. Deus tem poder? Sim, Deus tem poder. Falaremos com mais detalhes sobre isso, irmãos, oportunamente. Nesse sétimo tópico aqui, conforme eu disse, essa lista de dons, ela não é completa, não é total, ela é limitada, ela é exemplar, ela é apenas de alguns exemplos. E o último tópico da noite, irmãos, a oitava mensagem, o último tópico da mensagem acerca dos dons espirituais, é que na entrega, na dádiva dos dons espirituais, o Espírito Santo é soberano para conceder esses dons, para distribuir esses dons a cada um, como Ele quer. Olha o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Não é como a pessoa quer, não é como a igreja determina, não é como o pastor manda, não é por campanha que eu consigo isso. Quem distribui é o Espírito Santo de Deus, como lhe apraz, como Ele quer, a cada um, individualmente. O que eu aprendo aqui? Primeiro, cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Ele pode ter mais de um, pode ter 5, 10. Duas coisas o crente não tem. Primeiro, ele não tem todos os dons, senão ele não seria membro do corpo, ele seria um corpo sozinho, inteiro, completo. Ele não precisaria de ninguém. E a Bíblia nos fala que nós somos membros uns dos outros. Não existe um órgão no corpo humano que possua todas as funções do corpo. Então nós não teremos, não existe crente que tenha todos os dons. Por outro lado, não existe crente que não tenha nenhum dom. Pelo menos um ele tem. O verso 11 está dizendo, ele distribui a cada um. A cada um. Então pelo menos um dom nós temos. E é esse dom que a igreja precisa. Você já parou para pensar que a igreja precisa do seu dom? Do exercício do seu dom? A igreja precisa. O verso 7 nos diz que o dom é para o crescimento da igreja, é para a edificação da igreja. Então todos, já que todos crentes temos pelo menos um dom, esses dons precisam ser exercitados. Esses dons precisam estar sendo exercitados diariamente. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, conforme eu disse alguns minutos atrás, irmãos, hoje nós não vamos esgotar o assunto. Esse assunto é muito amplo, é apenas uma introdução. Nós vamos fazer aqui futuramente, irmãos, inclusive um exercício para que descobramos os dons espirituais. Faremos isso aqui num culto. É importante que entendamos a noite de hoje, irmãos, que eu preciso conhecer o que são dons espirituais. Eu preciso abrir a minha Bíblia. Eu preciso ler a minha Bíblia. Eu preciso descobrir o que a Bíblia fala, não o que o pastor fala, mas o que a Bíblia fala sobre dons.
Porque Paulo disse: eu não quero que vocês desconheçam esse tema, eu quero que vocês dominem esse tema. Eu quero que vocês conheçam esse tema, eu quero que vocês multipliquem esse tema, eu quero que vocês desenvolvam, pratiquem esse tema. Irmãos, a ferramenta que Deus usa para edificar a sua igreja passa pelo exercício dos dons espirituais. Passa. Portanto, os nossos dons não podem ficar nos bancos. Não podem. Os nossos dons precisam estar agindo, se levantando e atuando. Repito, não existe dom maior ou dom menor. Não existe dom meio a meio ou que não fere nem cheira, isso não existe. O Espírito não faz isso. O Espírito concede aquilo que é importante para a edificação do corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Você tem pelo menos um dom espiritual, pelo menos um. Você pode ter mais de um, mas pelo menos um você tem, que esta igreja precisa para a edificação dela. A igreja precisa. O Espírito age e Deus usa pessoas. Usa a mim e usa a você também. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abra o entendimento para as Escrituras e nos faça ver os dons que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.